76 protagonistas capítulo 229. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Mês 8 dia 31 ano 709 do calendário Rinekal. Araceli atravessou a floresta exuberante enquanto desviava de dezenas de estranhos sensores mecânicos flutuando no céu. Todas as florestas do Império Vivien eram cultivadas por magia, portanto, todas as árvores e plantas cresciam uniformemente. O mago foi encontrado. O mago foi encontrado. Quando as esferas do tamanho de uma bola de futebol voando no céu escuro acima dela começaram a emitir luz vermelha, uma enorme máquina apareceu e disparou um laser de sua arma laser em sua direção. Olhando para a cena, mesmo alguém que não fosse capaz de pensar bem poderia inferir: a máquina está caçando magos. Assim que a máquina gigante terminou de caçar o mago, ela desapareceu novamente na escuridão do céu. Olhando para a cena, Araceli se perguntou onde diabos a máquina gigante estava escondida. Ela soltou o ar ao pisar na grama. No entanto, naquele momento, uma esfera apareceu de repente acima de sua cabeça. Araceli prendeu a respiração mais uma vez e rapidamente se escondeu debaixo da árvore. Mais tardiamente, ela teve um pensamento: posso realmente me esconder da máquina que destruiu a civilização mágica com apenas uma árvore? Eu tenho que esconder minha mana. No entanto, ela cobriu todo o corpo com mana no processo de viajar para esta dimensão. Além disso, embora tivesse retornado à sua dimensão doméstica, seu círculo 9 congelado ainda não havia se tornado utilizável novamente. Portanto, se tivesse que lutar contra a máquina em sua situação atual, inevitavelmente perderia. Eu tenho que fugir. Mas para onde? Existe realmente um lugar para se esconder do olhar dessas máquinas? Acho que será melhor se eu secretamente interceptar a máquina que se aproximar de mim. Com isso em mente, Araceli canalizou toda a mana que pôde encontrar em seu corpo para a ponta dos dedos e lentamente apontou para a estranha máquina que parecia uma bola de futebol flutuando a alguma distância dela. Agora ela só precisa deixá-lo voar e aniquilar a máquina à sua frente imediatamente. Naquele momento, porém, pare. Por favor, aguarde um momento. A voz de alguém reverberou na cabeça de Araceli. Ela imediatamente drenou a mana em seu dedo e se moveu para rastrear aquele que falava em sua cabeça. Depois de localizá-los, moveu a cabeça para onde estava o remetente e enviou uma resposta. Telepatia. Você é um mago? Lá, ela podia ver alguém envolto em roupa preta cercado por uma estranha barreira de mana observando-a. O quê? Como você sabia minha localização? Não, isso não é importante. Você é uma maga? Sim, eu sou. Como esperado. Ela realmente apareceu aqui. A pessoa murmurou para si mesma. Em seguida, ela voltou a conversar com Araceli. Mas espera aí. Se você é uma maga, por que fez isso? Enlouqueceu e de repente quer morrer? Enquanto a pessoa gritava, uma leve dor de cabeça assaltou Araceli. Ela franziu a testa enquanto lutava para manter a compostura. O que acontece se os atacar? Eles detectarão imediatamente sua mana, encontrarão você e a matarão. Esses caras estão conectados uns aos outros, então perceberão instantaneamente se um deles desaparecer. Quase. Araceli soltou um suspiro de alívio novamente. Ela não sabia que esses objetos estavam conectados uns aos outros. Estava a apenas um passo de estar em grande perigo. Em primeiro lugar, venha por aqui. Desde que descobri que você é uma maga, tenho a obrigação de salvá-la. O que Araceli disse enquanto se aproximava lentamente da grama onde o misterioso mago estava escondido. Por aqui, por aqui. Rapidamente. Quando Araceli se aproximou, uma mulher envolta em um pano preto agarrou seu braço e puxou-a para seus próprios braços. Com esta capa de proteção eletromagnética, sua mana não será detectada por eles. Eletromagnética. Isso mesmo. Você sabe sobre isso, certo? Embora Araceli tenha ouvido e visto muito sobre ciência e tecnologia enquanto viajava para muitos mundos com Yous Seldon, ela ainda não sabia sobre os detalhes. Ainda é um estudo que parecia estranho. Eu não sei. Em que tipo de mundo você viveu até agora? Por que você não tem senso de crise? Por que você não está usando roupas? Araceli se perguntou o que deveria dizer naquele momento. Mas então, se lembrou do conhecimento que recebia de seu professor toda vez que eles se mudavam para um novo mundo. Perdia a memória. Era mentir primeiro, pensar depois.
Mesmo em um mundo mágico ocupado pela ficção científica, os magos ainda encontraram uma maneira de sobreviver. Enquanto caminhava por um túnel secreto localizado nas profundezas do subsolo, Araceli conversou com a maga que estava liderando o caminho. Seu nome é Araceli. Araceli? Que nome comum. A única diferença será o sobrenome. Eu sou Shewel, uma maga do quinto círculo. E você? O terceiro círculo. Hã? Quantos anos você tem? Bem, 13 não, 17. Chegar a esse estágio em uma idade tão jovem. Você é incrível. No entanto, ao contrário de outras pessoas que ficavam arrogantes ou envergonhadas depois de serem elogiadas assim, Araceli estava calma. Foi devido ao fato de que ela tinha ouvido pelo menos 1 milhão de vezes na academia. Então, por que você tentou fazer uma coisa tão imprudente antes? Eu realmente não entendi a situação porque não tenho memória. E seus pais? Eles não estão mais aqui. Você não disse que não tem memória. Como você sabe disso? Eles, uau. Tudo bem. Vou deixar passar por enquanto. Afinal, aquela pessoa disse para trazer você até ela. Essa pessoa, quem? Não, em primeiro lugar, faz apenas algumas horas desde que voltou a este mundo. Então quem disse a ela para trazê-la? E o fato de você não ter respondido ao sensor instalado na entrada significa que você não é um androide. Androide foi uma palavra usada por Yao Seldon quando eles estavam no espaço sideral. Ele disse que um androide era um humano feito de máquinas. Mesmo a existência de uma máquina sozinha não passava de um conceito vago para Araceli. É por isso que a existência de um humano feito de máquinas era mais difícil para ela imaginar. Posso te perguntar uma coisa? Como diabos o mundo ficou assim? Você realmente não sabe de nada, hein? Por enquanto, siga-me. Há alguém que deve conhecer primeiro. O túnel que atravessaram era longo e escuro. Era uma estrutura labiríntica que lembrava um túnel de formigas. Alguns espaços eram largos, alguns eram apertados e alguns eram fechados. Mas todos tinham algo em comum. Era a presença de humanos em todos os espaços. Eles eram uma mistura de pessoas que podiam e não podiam usar magia. Todos usavam roupas esfarrapadas e também estavam famintos. No entanto, ainda tinham sorrisos estampados em seus rostos, embora fossem forçados a viver dessa maneira. Venha por aqui. Enquanto Araceli seguia Shewel e entrava na parte mais profunda do túnel, ela notou instantaneamente que o olhar das pessoas que estavam ali era diferente das pessoas na sala anterior. Eles parecem exaustos como se estivessem estressados, mas seus olhos sangrentos e vigilantes diziam que pulariam direto para a luta se a necessidade surgisse. Eles são os guerreiros que protegem este lugar. Provavelmente são magos de batalha que dominaram a magia até o limite. Isso é a maior sala do túnel. Você não consegue nem ver o teto, certo? Uau! O lugar a que finalmente chegaram foi uma gigantesca cidade localizada em uma caverna subterrânea. Os prédios ao redor não eram ruins, e ficou claro que era uma cidade que costumava ser de mineração de carvão. Sob o teto que se estendia para o céu, dezenas de buracos foram feitos nas paredes da caverna, e dezenas de trilhos de minas de carvão estavam emaranhados como teias de aranha. E, no centro da mina de carvão, havia uma torre alta. O que é aquilo? É lá que mora o Salvador. Ele mora no topo daquela torre, um lugar que ficava mais próximo do solo acima em toda essa mina de carvão. Não. Isso não. Isso. Araceli apontou logo acima da torre. Um lugar onde a névoa esbranquiçada brilhava em um ritmo constante. E como ela era um andarilho dimensional, podia reconhecê-lo imediatamente. Isso. A própria dimensão parece estar vibrando, para reconhecer esse fato depois de apenas um olhar. Quanto mais eu olho para você, mais te acho incrível. Shewel olhou para Araceli com curiosidade, mas não perguntou mais nada. Essa é a nossa esperança. Você pode pensar nisso como uma espécie de sinal de resgate. Oh, um sinal de resgate. Para quem você está enviando? Shewel calou a boca e olhou em volta. A esplêndida civilização mágica muito desapareceu na história. Tudo o que resta agora são aqueles que viveram com um pouco de esperança para o futuro. Você sabe por que a esperança é chamada de esperança? É porque, embora a chance disso acontecer seja pequena, as pessoas ainda estão se agarrando a ela. Shewel suspirou. Há cerca de 200 anos, havia uma heroína. Uma heroína. Sim. Ela salvou nosso mundo que estava prestes a desmoronar e,
Quando a paz finalmente chegou, desapareceu repentinamente nas sombras. Uau! Quem é ela? O nome dela é Araceli Rinekal. A maior maga da história, Araceli Rinekal. Uma heroína que salvou o mundo dos demônios há 200 anos. Dito isso, Sheo então olhou para Araceli e sorriu de brincadeira. Desde então, cada vez mais pessoas usam o nome Araceli. Seus pais devem ter gostado dela também. Se claro. De qualquer forma, meus pensamentos são de que ela apenas está dormindo um pouco e retornará algum dia e nos libertará do mundo das máquinas, assim como nos libertou das garras dos demônios. E então, Sheo ficou em silêncio. Por outro lado, Araceli baixou a cabeça. Ah, que ideia boba, não é? Naquele momento, Araceli lembrou-se da máquina que preenchia o céu noturno. Mais cedo ou mais tarde, ela recuperará totalmente seu poder original do nono círculo. Mas isso não significa que será capaz de destruir essas máquinas com suas próprias forças. Obviamente, o nono círculo era semelhante ao poder divino, mas estava longe de ser suficiente para lidar com o corpo de máquinas já completo. Além disso, elas não eram páreo para Araceli, pois eram profissionais em caçar magos, enquanto ela, por outro lado, era ignorante em ciência. Não posso salvar este mundo de novo. Sheo disse o que estava pensando quando viu a expressão desanimada de Araceli. Não se preocupe. Não é como se estivéssemos contando apenas com essa esperança. Nós temos outro jeito. Outro? Qual? Antes que Araceli pudesse obter a resposta para sua pergunta, Sheo, que caminhava na frente dela, parou. Eles finalmente chegaram à alta torre localizada no centro da mina de carvão. Muitos bruxos ficaram de guarda na entrada, mas quando viram Sheo, suas expressões relaxaram. Essa criança é a criança de quem o Salvador falou? Isso mesmo. Eu a encontrei na floresta, como esperado. Mas ela será capaz de fazer isso. Não vejo nada de excepcional, exceto por sua beleza. Bem, eu não sei. Mas aquela pessoa nunca esteve errada. Passando pelos magos de batalha parados na entrada da torre, Araceli entrou na torre e rapidamente derramou um pouco de mana para explorar os arredores. Comum, mas completo. A visão interior da torre era comum. Foi construído como um farol, mas a magia de proteção completa foi instalada em todo ele. A pessoa que você conhecerá a partir de agora é nosso Salvador e nossa verdadeira esperança. Então, seja educada. Absolutamente. Eu tenho uma pontuação moral de 100. Araceli disse essas palavras de brincadeira para aliviar sua tensão, e Sheo olhou para ela por um momento antes de respirar fundo e bater no ar. Salvador. Eu trouxe a criança. Quantas vezes eu já disse para você não me chamar assim? Traga para dentro. Eventualmente, uma linha sólida de luz voou no ar e o espaço se abriu, revelando o que havia dentro. Não posso entrar. Sheo disse isso e recuou, e Araceli acenou com a cabeça uma vez e entrou. E, lá dentro, Araceli podia ver uma mulher familiar com olhos roxos brilhantes e cabelos como luar caindo até a cintura. Os olhos de Araceli tremeram. Afinal, a mulher que ela estava olhando era alguém que ela conheceu em um mundo diferente e em uma época diferente. Imperatriz Sar Serenity? Correto. Ela era alguém que a garota pensou que nunca mais encontraria. Já faz um tempo, Araceli. A mulher que já foi regressora, santa, duquesa e imperadora saudou Araceli com um belo sorriso que derreteu sua alma. Protagonistas capítulo 230. O tempo que Araceli passou no mundo foi diferente de Yoseldon. Embora não tenha demorado muito para ele viajar de um mundo para outro, ela só pôde fazer o mesmo anos depois que seu professor desapareceu. E assim, pode-se dizer que seu último encontro com a princesa Saar foi há muito tempo. Então, era natural que se surpreendesse ao encontrá-la depois de tanto tempo. Mas antes que pudesse viver na nostalgia de encontrar um velho amigo, sua curiosidade tomou conta. Você vai me dizer qual método usou para viajar entre as dimensões? Ela perguntou. Você ainda é a mesma. Curiosa como sempre. A Imperatriz Saar levantou-se lentamente de seu assento e caminhou em direção à janela. Embora fosse claramente uma torre localizada em uma mina de carvão, diferentes espaços foram projetados através das janelas. Era como se fosse uma tela de CFTV. Algumas janelas exibiam a praia, algumas as falésias, algumas a cidade em ruínas e algumas mostravam o céu noturno cheio de máquinas. Ela pegou a visão do mundo destruído em seus olhos roxos. Não foi você quem me contou?
Oi. Trabalhar duro toda a minha vida para encontrar aquele homem novamente. Ah! Foi então que Araceli percebeu o que havia dito a Saar. Então eu trabalhei muito, muito duro. Felizmente, percebi que, como uma santa que adorava a deusa do tempo e das estações, já experimentei voltar no tempo 2 vezes. Então, como esperado, você viajou usando o poder da fé. Com as palavras de Araceli, Saar começou a rir. De jeito nenhum. Entre todo o trabalho árduo que fiz, trabalhei muito tentando entender o poder divino e a fé da forma mais lógica possível. Lógica, isso mesmo. Tentei entender logicamente como a deusa Kader me mandou de volta no tempo e se havia um ser superior à deusa. Em outras palavras, em que tipo de princípio o poder divino opera. Não houve uma única pessoa que conseguiu analisar Deus cientificamente, ou mesmo magicamente. Ainda seria o caso mesmo se olhasse para qualquer dimensão. No entanto, houve um grande número de filósofos e sacerdotes que tentaram cavar a causa e a verdade da manifestação desse poder divino. Porque eu acredito neles. De que maneira eles me dão força e como afetam o mundo. Saar Serenity estudou tudo. Escrituras sagradas. Fé. Deus. Acontece que não foi bem assim. A existência de seres divinos, ou melhor, aqueles que existem em uma dimensão superior aos humanos e concedem poder a eles, que vivem em um mundo tridimensional, era o que Saar estava realmente estudando. Para responder à pergunta, era necessário compreender todo o processo envolvido. Tive que abordar o que considerava fantasia de um ponto de vista acadêmico e percebi que o poder da fé, que recebi e usei sem custo, na verdade não era diferente da magia. E no mesmo dia em que ela compreendeu uma verdade tão simples, mas incompreensível, perdi todos os meus poderes divinos. Oi. No momento em que descobri a identidade do poder usado pelos deuses, no momento em que percebi a verdade por trás da existência do poder divino que era mais forte do que qualquer outra coisa, e no momento em que entendi sua essência, perdi tudo. Em outras palavras, ela não poderia mais receber o poder divino crendo em Deus. Saar abriu a palma da mão. Então, em cima de sua palma, um sutil poder brilhou. Agora, eu uso o poder divino de uma forma bastante lógica e racional. Assim como os magos e a magia. O poder divino contém o poder de manipular o tempo e o espaço. Isso mesmo. Graças a isso, pude viajar no espaço e no tempo. Foi realmente uma experiência misteriosa e bonita. Senti que sabia um pouco sobre a vida daquele homem que nunca havia conseguido entender. Foi interessante e bastante agradável. Mas surgiu um problema. Tentei segui-lo, mas não fazia ideia de onde ele vinha. Ah! Araceli recebeu uma bala de seu dão, portanto, ela foi capaz de rastrear seu rastro usando-a. Mas a princesa Saar não poderia fazer isso. No entanto, eu ainda tinha esperança. É a energia de outro mundo que você e aquele homem espalharam no meu mundo. Eu rastreei de novo e de novo. Como resultado, Saar apontou para a janela. Lá, foi mostrada a terrível condição do Império vivendo ocupado por máquinas. Cheguei à sua cidade natal. Araceli olhou pela janela sem dizer uma palavra. Enquanto olhava fixamente para aquela janela misteriosa que transcendia até mesmo o espaço, emoções complexas correram desenfreadas em seu coração. Você uma vez protegeu meu mundo com aquele homem. Para retribuir essa gentileza, também tentei desesperadamente protegê-lo. Saar reuniu todos os magos dispersos e construiu uma fortaleza na mina de carvão e a cobriu, distorcendo o espaço ao redor para evitar que as máquinas os encontrassem. Mas não tenho força suficiente para detê-los. Wailing. Na janela, um enorme navio de guerra estava sendo mostrado voando pelo céu. Então, centenas, ou mesmo milhares de humanos apareceram através dele. Não, olhando de perto, Araceli percebeu que não eram humanos, mas androides, uma existência com aparência de humanos, mas construída com dispositivos mecânicos em vez de carne e osso. Eles dispararam mísseis com as pontas dos dedos, dispararam lazeres dos olhos e da boca e seguraram sabres de luz, que surgiram de suas próprias mãos. Eles quebraram as barreiras de mana e destruíram os lugares onde os magos se escondiam. Seu poder era simplesmente esmagador. No mínimo, cada um desses androides tem o poder de um quinto círculo ou mais. Saar suspirou. O nível do comandante é ainda mais poderoso do que isso. Atualmente, o mago mais forte deste mundo mal cruzou o sétimo círculo. No entanto, a força de alguém assim pode ser encontrada facilmente dentro daquele exército.
Portanto, quando uma guerra estourou, os magos de Vivienda não tiveram escolha a não ser serem derrotados. Quando Araceli ficou em silêncio, Saar forçou um sorriso. Mas não é como se não houvesse nenhuma maneira. Você tem alguma outra maneira de ganhar a guerra? Não. Ganhar a guerra é simplesmente impossível. Mas há uma maneira de trazer este mundo de volta ao que era antes da guerra. Ah, pensando bem, a princesa Saar não era uma viajante do tempo. A esperança brilhou nos olhos de Araceli por um momento, mas logo se extinguiu. O porquê foi? Se ela poderia ter feito isso, por que não já o fez? Existe algum motivo para você ainda não ter feito isso? Há duas razões principais. Saar respira fundo. A primeira vez que essas coisas apareceram foi há mais de 100 anos. Viajar no tempo tão longe ainda não é possível com minhas habilidades. Assim como Araceli não conseguia viajar longas distâncias para chegar à Terra, Saar também tinha limites em suas habilidades. E a segunda razão é, eles também são capazes de viajar no tempo. Foi como se uma bomba tivesse sido lançada. Espere um minuto. Isso faz sentido? Parecia uma tarefa fácil para a ciência. Quando gerei um campo de força do tempo, os cientistas em suas fileiras o escanearam com um dispositivo chamado computador e o calcularam. Eles rastreiam onde eu viajei no tempo para mudar a história. Absurdo. O que é esse poder? Ciência. Como pode rivalizar com o poder da magia e da fé? O computador resolveu o que eu vinha pensando a vida toda em apenas um segundo. Precisamos de bilhões de humanos pensando juntos ao mesmo tempo para lutar contra sua absurda velocidade computacional. Absurdo, mesmo que minha viagem no tempo possa voltar uma semana, ou no máximo 10 dias. Espere. Não me diga que é por isso. Sim, esse é o caso. Os ombros de Saar, que sempre foram erguidos, caíram naquele momento. Eles já mudaram o passado uma vez. Voltaram a 112 anos atrás e espalharam muitas tecnologias avançadas lá. O resultado disso é esta linha do tempo atual, onde os magos são dominados pela ciência. Esse foi o horror da ciência e da viagem no tempo. O desespero percorreu seu corpo e Araceli, não suportando a dor, não teve escolha a não ser olhar para o chão e ajoelhar-se com a cabeça entre as duas mãos. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Nem Saar nem Araceli abriram mais a boca. Então, depois de muito tempo se passou. Araceli mal abriu os lábios. Exatamente quando isso aconteceu pela primeira vez, a princesa Saar estendeu a mão acima dela e literalmente tirou um livro do nada. Lá, foi registrada a história de como o Império Vivienda se transformou em algo como agora. Ela abriu a primeira página e leu a primeira data escrita ali. 31 de agosto de 597. Foi o dia em que o mundo da magia acabou. O dia em que a ciência surgiu pela primeira vez e o começo de como a ciência destruiria a magia. Tudo começou ali. Araceli engoliu a saliva. Você não disse antes que era impossível enviar alguém para 112 anos atrás? Isso mesmo. Então por que simplesmente não enviamos uma consciência? Se fosse apenas consciência, seria possível. Você pode ter uma conversa com alguém no passado. Mas isso ainda não resolverá o problema. O que pode fazer apenas com sua consciência? Eu posso fazer alguma coisa. Araceli fechou os olhos e se concentrou. Embora ela tivesse viajado pela dimensão com aquele homem, de alguma forma sua aura não podia ser sentida. No entanto, ela já havia passado por essa mesma situação antes. Você sabia que o professor também pode viajar no tempo? Aquele homem pode viajar no tempo? Sim. Se o professor tiver chegado naquele dia há 112 anos atrás. Os olhares de Saar e Araceli colidiram. Talvez, voltando ao mundo como ele é normalmente, pode ser realmente possível. 31 de agosto de 597 do calendário rinical, comprem espetos de cordeiro. Espetos de borrego. Comprem espetos de cordeiro com bastante molho fervent. As espetadas de peixe são deliciosas. Ah! Saboroso. Vem e compre. Não importa onde você vá, sempre há uma cidade fantasticamente construída e sempre há algo por trás dela. Eu explorei as ruas secundárias com um monte de espetos de cordeiro nas mãos. É um lugar onde viviam as classes mais baixas dos cidadãos do Império, que recebiam poucos benefícios da magia. Acho que não há muita diferença entre estes bairros antigos do nosso país. Não importa o quanto a magia se desenvolva, no final, os benefícios não se espalhariam o suficiente para as classes mais baixas, é claro.
Apenas diga que você gosta de espetos de cordeiro. Disse a interface. Ah, é muito bom aqui. Eles até vendem espetos de cordeiro na rua. Bem, não é porque gosto de espetos de borrego que negligencio a minha pesquisa. Eu estava andando pela rua do mercado e não tinha nada em mãos. Então fiquei entediado e decidi comprar espetos de cordeiro. A propósito, já que chegamos aqui, longe da linha do tempo em que Araceli está, qual o motivo disso ter acontecido? É pelo fato de que aqui, agora, eu tinha maior chance de caçar o protagonista. O que significa que o protagonista deve estar em algum lugar próximo. Qual é o enredo? O mundo mágico, governado pela ciência. Número fantasia sublinhando cif número dólar circunflexo e número arroba. E circunflexo número tirania um dia, um pedaço de papel caiu acidentalmente. Continha um poder incrível, mas não era mágico. A triste vida das classes baixas que eram ignoradas e perseguidas por não saberem usar a magia. De agora em diante, vou retribuir com ciência. Pelo título e pelo enredo, fica claro que o protagonista é muito violento, pois acho que nunca tinha visto a tal tirania até agora. A propósito, o que há com essa tag estranha? HMMM. Eu ia dar uma olhada nisso, mas de repente senti algo ameaçador atrás de mim e me virei. Hã? A sensação veio do fundo do beco. Enquanto caminhava até lá, pude ver alguém naquele beco escuro cheio apenas de pilhas de lixo e o som de um gato miando. SHHH. Ignorando as palavras da interface, me escondi atrás da parede, e a identidade daquele alguém foi revelada. Protagonista Fiore era uma criança pequena. No máximo, ele tinha apenas 8 anos de idade. Estava vestido com roupas esfarrapadas e seu corpo estava crivado de cicatrizes por ter sido espancado por alguém. E ao lado dele, havia outra pessoa. Jiling. O que é aquilo? Quando olhei de perto, foi uma coisa estranha chamá-la de alguém. Tinha forma de um homem, mas era uma máquina. Em outras palavras, uma máquina humanoide. Androide. Aquilo que estava mais distante do cenário dos mundos mágicos estava passando algo para a criança. Ficou claro que a cena à minha frente poderia ser considerada como o "eu tenho que parar com isso". Assim que tive esse pensamento, corri para o beco, tirei uma pistola do bolso e estava prestes a atirar no garoto. Nesse momento, o garoto levantou a cabeça e olhou para mim. Hã? Por um momento, parei. Foi apenas por um momento muito fugaz, mas o rosto de Fiolen, o protagonista da Vivien Academy, se sobrepôs ao rosto do menino por um momento. Não foi uma ilusão, porque eu podia sentir vividamente sua existência. No entanto, seu rosto desapareceu em um instante e o rosto voltou ao rosto do menino ensanguentado. Protagonista Partilhan, quem é você? No momento em que a voz assustada do menino saiu, um androide se colocou na frente dele. Descoberta de fatores de risco. Vou descartar o irregular. Droga. A proeza tecnológica do androide estava claramente muito à frente da ciência da Terra, mas eu não queria perder aqui. Eu tenho que matar o garoto e me livrar dele, não importa como. Naquele momento. Professor. Não. Se você matar aquele garoto agora, um paradoxo ocorrerá. Que? Uma voz familiar ecoou na minha cabeça. Era a voz de Araceli. De Protagonistas capítulo 231. Espere, o quê? Um paradoxo. Antes que eu pudesse ouvir a resposta de Araceli, o sabre de luz do androide voou em direção ao meu pescoço. Hoje. Imediatamente após ativar a lâmina de éter para bloqueá-la, as duas espadas baseadas em luz ressoaram e se afastaram. Descoberto um tipo desconhecido de tecnologia. Tentando coletar informações. Minha lâmina de éter não era puramente feita de ciência. Funcionava com uma energia completamente diferente. Como não funciona com eletricidade, deu uma forma ligeiramente diferente, embora fosse um subproduto da ciência. Portanto, deve ter sido uma tecnologia extremamente desconhecida para o Android, que vem com o conhecimento da ciência futura. Informações não interpretáveis. De acordo com o artigo 179 e o artigo 1109 sobre encontro de tecnologia desconhecida, tentaremos absorver a tecnologia do inimigo. Se não for possível, eliminaremos o inimigo. E então o androide soltou um som mecânico seco e correu em minha direção. Em sua mão direita, segurava um sabre de luz que irradiava uma luz sinistra enquanto seu salto, auxiliado pelo propulsor em suas costas, era rápido. O que é aquilo? No entanto, para mim,
que havia alcançado o posto SS. Seu salto foi a passos de tartaruga. Além disso, era apenas um ataque que dependia exclusivamente de força bruta, sem nenhuma técnica especial ou esgrima. Desviei do sabre de luz dando meio passo para o lado, antes de brandir minha espada em direção ao androide. Switch. O braço direito do indivíduo mecânico foi cortado enquanto eu brandia minha lâmina de éter. Em uma fração de segundo, mudei meu controle sobre o punho e girei a lâmina como um moinho de vento e cortei sua cabeça. Tung. Perigo. Operação. Falha. A batalha acabou em um instante. O androide era obviamente rápido, forte e poderoso, mas nem mesmo representava uma ameaça para mim, que havia aprendido várias técnicas de esgrima, pois carecia de sutileza e habilidade. Uau! Bem, é um androide que foi feito especificamente para caçar magos, então é claro que não seria páreo para você, professor. A forma de Araceli apareceu do nada. Então seus olhos seguiram as costas do menino que já havia fugido. Você realmente não quer que eu o mate aqui? Se o professor já tivesse testemunhado o incidente no futuro e parado, estaria tudo bem. Mas a partir de agora, você não deve fazer isso. Por quê? Para um viajante do tempo, testemunhar um evento em particular não é uma façanha comum. Isso significa que a história que aconteceu naquele período de tempo é completamente fixa. O quê? Como isso é possível? Se eu pudesse voltar no tempo. Isso é impossível. Você é um viajante do tempo e, ao mesmo tempo, testemunhou uma criança recebendo algo de um androide. Você tem alguma lembrança em sua cabeça agora onde o futuro e ou o seu Dão apareceu, parou o androide e matou o garotinho? Não, claro que não. É por isso que o professor só pode fazer isso se você voltar ao passado mais uma vez. É isso mesmo. Se esse incidente tivesse sido evitado, não deveria ter havido uma falha de memória porque o eu presente deve ter testemunhado o futuro que deve ter vindo impedido o incidente. Mas e se eu voltar ao passado depois de testemunhar o sucesso do meu futuro eu? Ou se eu não tentar voltar ao passado? Esse é o paradoxo do tempo. A viagem no tempo está intrinsecamente entrelaçada com causa e efeito, então não importa quem você é, mesmo que seja você, professor. É um fluxo natural do mundo que não tem nada a ver com probabilidade ou progressão da história. Que coisa chata. Suspirei. Então o que devo fazer agora? Onde diabos você está? Deixe-me explicar sobre isso. Nesse momento, outra mulher apareceu ao lado de Araceli. Ela era cerca de 10 centímetros mais alta e, ao contrário do cabelo preto de Araceli, ela tinha cabelos prateados. Ela estava olhando para mim com um sorriso de raposa. Imperatriz Saar? Isso mesmo. Já faz muito tempo. Eu gostaria de poder te beijar de novo, mas é uma pena que eu não posso. Beijar? Você não pode. Por quê? De qualquer forma, você não pode. Nunca em minha imaginação mais louca eu teria pensado que iria vê-la aqui, então só pude colocar uma expressão perplexa como minha resposta. Saar sorriu amplamente. Parecia que ela gostou da expressão que eu estava fazendo. É bom ver esse rosto depois de tanto tempo. Finalmente me sinto viva. Foram palavras bastante pesadas, mas felizmente pude esconder minha expressão desta vez, já que estou bastante acostumado com isso agora graças a Araceli. Sim. É bom ver você depois de tanto tempo. Ela pousou suavemente no chão enquanto ainda mantinha sua figura esbranquiçada. Então, com os pés descalços, se aproximou de mim lentamente. Nesse ponto, até senti que esse beco sujo estava sendo limpo. A princesa Saara acariciou minha bochecha, mas não senti nada. Então, ela disse com uma expressão triste, você não consegue nem sentir meu toque mesmo depois de me encontrar de novo. Que realidade cruel. Depois disso, a Imperatriz Saar me contou sua história. Resumindo, ela renunciou à sua fé na deusa, ganhou seus próprios poderes divinos e se tornou uma viajante do tempo. Viajante do tempo, hein? Por que está tão surpreso? Araceli me disse que você também pode viajar no tempo. Além disso, pode viajar entre as dimensões sempre que quiser. Bem, na verdade não. Só posso fazer isso graças à interface. Além disso, a viagem no tempo só é possível com o poder da probabilidade. Comparado a mim, a Imperatriz Saar, que desafiou o tempo com suas próprias habilidades, e Araceli, que transcendeu os limites do espaço com seu próprio esforço, foi mais incrível. Você não precisa me dizer isso.
Você é barulhento. Suspirei e disse, de qualquer forma, o fato de o evento já ter ocorrido significa que o futuro está marcado, certo? Isso mesmo. Mas isso não significa que não haja uma maneira de alterá-lo de volta. Se pudermos evitar outros eventos que nós e você ainda não observamos, podemos mudar o futuro. Outros incidentes. A história registra vários eventos decisivos que levaram à destruição da magia pela ciência. Se você conseguir encontrá-los a tempo e impedi-los, o futuro certamente mudará. Ok, vou te dar as coordenadas de tempo. Você seria capaz de se mover com suas habilidades com isso? Oh, sério? O custo é o meu tempo de vida, certo? Olhei para Araceli com o canto dos olhos. Ela estava voando para a entrada do beco, provavelmente passeando. Eu lentamente me aproximei dela e perguntei, quanto tempo se passou desde que você deixou este mundo? Ah, se o ano atual é 597, é cerca de 70 anos depois que eu saí. A cidade era linda. Embora fosse a cidade mais difícil de se viver em todo o Império Vivienda, o mundo que ainda não havia perecido ainda transbordava de vitalidade. Gostaria de dar uma volta. Sim. Obrigada. Caminhei pela cidade com Araceli e Imperatriz Saar. As ruas estavam cheias de vida, pois estavam lotadas de pessoas que paravam nas barracas à beira da estrada. Não está muito diferente de quando eu saí. A garota deixou sua cidade natal e vagou por outros mundos. Ela abandonou este lindo mundo apenas para me encontrar. Ela já esqueceu completamente sua cidade natal? Claro que não. Afinal, a razão pela qual se tornou uma maga de 9 círculos foi para salvar seu mundo. Portanto, ela deve ter amado Vivienda mais do que eu amo a Terra. Depois de caminhar um pouco, apareceu uma enorme praça. Essa praça, chamada de Rua Cultural, tinha um nome familiar. Praça Araceli, uma mulher mais bonita do que qualquer outra deusa, anjo e fada em todo o mundo estava lá na forma de uma estátua. A mulher estava olhando para o céu. Essa estátua retrata a figura de Araceli depois que ela se tornou adulta, algo que eu nunca tinha visto antes. Tendo visto apenas em sua forma jovem, não fazia ideia de que ela seria tão madura. Ei! Antes de sair, eu disse ao povo que se quiserem fazer uma estátua minha, tem que suavizar meus olhos. Sério? Sim. No entanto, eles suavizaram um pouco demais. Graças a isso, pareço uma deusa do amor e da família. É embaraçoso. Isso significa que há muitas pessoas que gostam de você. Injustamente, parece. Nenhuma explicação foi escrita na estátua de Araceli. Talvez fosse porque ela era famosa a ponto de nenhuma explicação ser necessária. Afinal, ela é uma heroína que lutou contra os demônios e salvou o mundo. Sabe, professor? No futuro, ainda há pessoas esperando por mim. Esperando por você? Sim. Eles acreditam que ainda estou viva e sempre esperaram que eu venha ajudá-los. Mas ela não podia atender seus desejos. Quando voltou para casa, já era tarde demais. O mundo foi ocupado por máquinas e não há como salvar o mundo que foi destruído. Não se preocupe, estou aqui. Professor. Assim como você me ajudou sem esperar nada em troca, eu vou te ajudar também. A viagem no tempo custa muita vida. Pelo menos 1000 dias tiveram que ser pagos por um salto. Mas, contanto que você tenha vida útil, ele pode ser usado continuamente. Por isso, não hesitei nem por um segundo em queimar o tempo de vida do meu, obtido por meio de uma maneira suja e imunda de caçar outros humanos, pela vida de Araceli, que era mais nobre e amável do que qualquer outra. Assim que salvarmos seu mundo e quando meu trabalho terminar na Terra, vamos viajar juntos. Ah! Havia muitos lugares bonitos em incontáveis mundos. Podemos ir lá e relaxar depois que tudo isso acabar. É uma viagem a outro mundo. Araceli me olhou longamente nos olhos com seus olhos azuis transparentes. Então, seus olhos finalmente brilharam e ela sorriu brilhantemente. Eu gosto disso. Vamos viajar juntos. Ok, por falar nisso. Então, a Imperatriz Sara interrompeu e disse, você não está me esquecendo? Grosseiro. Oh não. Claro, eu também incluí você em nosso plano. HMMM. Seu vínculo já é muito forte, e parece não haver espaço para eu intervir. É realmente pesado para mim. Depois de dizer isso, a Imperatriz Saar sorriu suavemente. Mas, viajei no tempo e no espaço, tornando possível o impossível. Estou ansioso para o futuro. Mesmo. Araceli mordeu o lábio e Saar sorriu maliciosamente.
Achei que tive sorte porque as duas pareciam ter um relacionamento muito bom. Ok, então vamos seguir em frente. Por favor, diga-me as coordenadas do próximo fuso horário. Claro. A princesa Sar disse isso antes de abrir um livro velho e grosso. Você deve ir para o dia 19 de janeiro de 607 do calendário Rinekal. Uma lei específica foi alterada naquele dia. O apoio mágico a muitas pessoas de classe baixa seria cortado, resultando em muitas pessoas reclamando de seu sofrimento. Então, nessa época, um homem armado com equipamentos científicos aparece. O nome do homem é Partelhan. Ele espalhou a conveniência da ciência para as classes mais baixas. Conveniência da ciência? Não importa o quanto eu pense sobre isso, eu não consegui entender. A magia não é mais conveniente do que a ciência. Isso mesmo. A ciência é tão estranha. Mesmo que você não use mana, tudo ainda pode ser feito. Com apenas algumas ferramentas, um homem comum pode ser mais eficaz do que um mágico. Afinal, ao contrário dos dispositivos mágicos, que precisam de um mágico para ativá-lo, a ciência pode ser ativada até mesmo por pessoas comuns simplesmente pressionando um botão. Oh, entendo. Isso era definitivamente verdade. Não importa o quão convenientes sejam as ferramentas mágicas ou mágicas, sem mana, era apenas um pedaço de lixo inútil. Mas a ciência era diferente. Mesmo que alguém não seja um mago, ainda pode desfrutar de algo próximo ao poder mágico e, mesmo que não possam treinar mana devido ao seu talento limitado, ainda podem estar armados com equipamentos poderosos. Então você tem que ir até essa data e impedir que as pessoas sejam instigadas pela ciência. Consegue fazer isso? Eu tenho que tentar. Só para constar, acredito mais na ciência do que na magia. Mesmo que não possa fazer isso, tenho que fazer. Se fosse para salvar o mundo de Araceli, eu estava pronto para fazer qualquer coisa. Essa é uma boa atitude. Vamos logo. Assim que Sar terminou de falar, uma mensagem veio à mente. Indo para 10 anos no futuro. 1000 dias de vida serão consumidos. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.